Oi minha gente decente, passando por aqui resolvi ligar a câmera para mostrar para vocês o finalzinho da CE 060 que vem lá de Fortaleza. Aqui é a divisa de estados Ceará e Pernambuco, e nós já estamos agora no município de Cedro, no Pernambuco. Cedro no passado era um distrito de Serrita, que é de onde eu venho agora, do município de Serrita. Entrei um pouquinho no Ceará, que é onde eu nasci, é quase em cima da divisa aqui de estado. E Cedro era distrito. Cedro hoje tem 57 anos, tem aproximadamente 12 mil habitantes. É uma cidadezinha pequenininha, mas uma cidade que nasceu ali de um pedacinho da Serrita. Existe também Cedro no Ceará, que fica perto do Iguatu, e tem pessoas que confundem Cedro Ceará com Cedro Pernambuco, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui é uma cidade inserida aqui no semiárido do Nordeste, né? Uma cidade que a arrecadação dela não é muito pouco, na verdade. As pessoas vivem aqui em função do serviço público, prefeitura, estado, e o que move a renda da cidade, o PIB do município do Cedro, é a agricultura, é o milho, quando tem inverno, porque existe aqueles ciclos de secas e invernos. Então, quando o inverno é bom, o PIB do município ele modifica um pouco. Quando está naquele período de secas, né, geralmente são 3 anos, e aí o pessoal tem uma dificuldade de sobrevivência até nesses municípios do Nordeste. Já existe irrigações por aqui, irrigações grandes, mas é uma coisa muito particular que não envolve, não tem muito emprego com relação a isso, porque é feito muito com máquinas, tratores, pivôs, mas já existe aqui na região. Então, um pouquinho aqui da cidade pequenininha, e logo mais aí na frente tem a entrada, tem um portal para nós adentrarmos na cidade. Direto aqui, lá no fundo você está vendo aquele azul ali, já é a BR-116, daqui a uns 20 e poucos quilômetros. Está aqui a entrada. Tem um boi e um cavalo aqui, simbolizando, tem um pouco de pecuária aqui também. E aqui o Seja Bem-vindo a Cedro. Aqui a indústria do carro-pipa, né? Você está vendo aí na frente, que provavelmente em mais alguns anos aí vai acabar com essa transposição do Rio São Francisco e muitos poços profundos que está sendo feito no Nordeste. Então o intuito é acabar com a indústria do carro-pipa, que beneficia mais político, parente de político, esse povo que é envolvido em prefeituras dos estados. E tomara que isso acabe e não demore mais. Aqui é a rua de chegada pela CE, ou melhor, pela PE, né? Ali já é uma PE, que já é Pernambuco. Essa cidade ela foi asfaltada, era calçamento no passado, mas colocaram asfalto e ficou bem quente, ficou mais ampla as ruas, porque foi tirado um canteiro do meio aqui, mas ficou bem quente. Aqui atrás o Banco do Brasil, Banco do Brasil aí. Primeira conta minha em banco foi aberto aqui, nesse Banco do Brasil. E é assim, ó, você viu aí a surpresa? Os motoqueiros de cidade pequena, eles vêm, entram, ultrapassam de cara, nem que bata de frente.
E eu tenho muitos parentes aqui na cidade, muitos mesmo, tios, muitos primos legítimos, que foi quem começaram esse distrito de Serrita. Aqui nessa rua, de um lado e de outro, tem muitos parentes, né? Foi quem deram início a essa cidade e fizeram ela crescer mais um pouquinho. Tem umas famílias mais tradicionais que entraram na política, que fizeram esse município expandir mais um pouco. Aqui é a igreja matriz, a praça principal da cidade. É tipo aquelas cidadezinhas de interiorzinho mesmo, sabe? Do tempo que Lampião chegava e fechava uma cidadezinha. Então era mais ou menos parecido com essa. Que Lampião passou muito por aqui também. E o Cedro não tem muito lazer, não tem assim uma área de lazer chamativa, uma área turística, não existe aqui. Você quer um lazer aqui, você vai para o Cariri, a partir do jardim, que já tem nascentes, tem bicas, e a partir do jardim é que já tem algum espaço de lazer. Aqui tem uma rua subindo, que essa rua também vai dar lá onde nós entramos agora, só que bem antes. Aqui uma pequena praça, vamos fazer a volta, pegar uma rua ali por detrás da igreja. É muito pequenininho, mas como a gente mostra todos os lugares que a gente anda, vamos mostrar o Cedro também, que estamos passando por aqui. É um lugar que eu convivi a minha infância. Foi aqui e no Jardim, que daqui no Jardim são 20 quilômetros, é bem próximo. O Jardim é mais avançado um pouquinho, é mais adiantado em algumas coisas. A feira do Jardim é maior do que a daqui, e a gente ia mais para o Jardim. Aqui pela lateral da igreja, e vamos passar do ladinho aqui da igreja para vocês terem noção do que é essa área central da cidade de Cedro. Tem mais algumas ruas mais afastadas, mas vamos fazer uma parcial aqui do centro para vocês terem noção como é que é essa cidade. Acabamos de passar por aqui. Vamos pegar essa ruazinha estreita desse lado, nessa lateral, e parar logo aqui na frente. Está aí o carro-pipa, a indústria do carro-pipa, e se Deus quiser vai acabar isso daí. Aqui, pessoal, eu estou saindo por outro lugar na cidade de Cedro, que é outra entrada ou saída. Nós vamos pegar a PE e logo em seguida pegar a CE 060, novamente na divisa ali, que eu estou voltando para o município de Serrita novamente. Então vamos nessa esquerda aqui e seguir em frente nessa PE, que quando sobe logo ali já é o Ceará. Eu relatei ali quando estava dentro da cidade de Cedro, parecia aquela cidadezinha antiga do tempo de Lampião. E eu queria contar um pouquinho do trecho aqui do início do cangaço de Lampião. Existia na região de Serrita um justiceiro, senhor Pereira, que Pereira também é parente nosso. Nós somos Cidrim Pereira, né? E Luciano. E
também Miranda. Então, senhor Pereira na época era um justiceiro da região e teve que ficar foragido da polícia. E senhor Pereira, ele não queria mais aquela vida para ele de ser justiceiro e ficar correndo das volantes ou tendo confronto com as volantes da época, que era a polícia, era a justiça no caso. E senhor Pereira soube que lá em Serra Talhada o Virgulino Ferreira estava com uma confusão muito grande entre os familiares e estava sendo procurado pelas volantes também, e ele não se entregaria jamais. Como o senhor Pereira queria sair daquela vida, entregou os homens dele, os cangaceiros dele no caso, para Lampião. Então ele mandou uma carta para Lampião. Lampião veio ao município de Serrita, e lá o senhor Pereira, esse parente nosso ainda, muito longe mesmo, entregou os homens, 30 homens que ele tinha, para Lampião fortalecer o bando dele. E essa entrega, essa passagem se deu na fazenda Preá, no município de Serrita, que essa fazenda hoje é de um tio meu, do tio Ecílio, e ainda existe a história todinha, os livros, facas, muitas coisas na fazenda e entre a família, né? Armas até da época. Aqui, gente, já Ceará novamente. E essa passagem do cangaço do senhor Pereira aí iniciou o cangaço de Lampião, que era um justiceiro. Para uns, Lampião era um Robin Hood, vamos dizer assim. Para outros, Lampião era um bandido, porque ele roubava dos ricos, daqueles que não gostavam dele, e dava para os pobres, dava para aquelas pessoas que necessitavam. Então Lampião era querido por uns e era bandido por outros. Passou 20 anos no cangaço fazendo isso, andou o Nordeste inteiro, e são muitas as histórias de Lampião. E Lampião recebeu o cangaço mesmo do senhor Pereira, daqui do município de Serrita. Pediram para parar aqui, vamos parar. E aqui, daqui para frente, era terras do meu bisavô Higino Pereira, pai da minha avó Higino Pereira. Então Lampião chegava nas imediações aqui. Não é que o meu bisavô fosse coiteiro de Lampião. Coiteiro era quem dava apoio, né? E não é que ele fosse coiteiro de Lampião, mas ele não queria inimizade com Lampião. Lampião também não queria inimizade com o meu bisavô. Então ele se arranchava, como se diz assim, ficava nos fundos da fazenda aqui, nessa região que nós estamos, que era do meu bisavô. E ali ele ficava, meu bisavô mandava os vaqueiros pegar 3, 4 boi para eles fazerem churrasco. E eles ficavam ali 3, 4 dias, faziam churrasco, né? E seguiam a viagem deles. Eles nunca mexeram em nada do meu bisavô, porque respeitava. E meu bisavô também não queria encrenca com eles. Então tem essa passagem de Lampião aqui na região que é bem interessante. Então Lampião rodou todos os estados do Nordeste, fazendo justiças e injustiças, né? O cara que procura fazer justiça, ele também vai cometer injustiças, não tenha dúvidas. E tem vários livros dele, passagens dele pelo Rio Grande do Norte, pelo Pernambuco, que é no caso aqui. Ele nasceu em Serra Talhada, e que é bem próximo daqui também, e morreu lá em Sergipe, né, na Gruta do Angico. Ele foi uma emboscada lá e ele morreu sem poder reagir a nada. Ele foi traído por um cara que ele confiava muito, e só pegavam ele se fosse com a traição. Não pegavam ele. Ele passou 20 anos no cangaço, foragido da justiça, e
são muitas as histórias, tem muito mito, mas as histórias verdadeiras é uma coisa que dá para apreciar bem a história de Lampião. Luiz Gonzaga era um fã de Lampião. As pessoas tinham medo de Lampião quando Lampião ia passar, o bando ia passar em determinado lugar. Ele avisava, né? E as pessoas tinham medo. Luiz Gonzaga era o contrário, queria encontrar com ele. Para Luiz Gonzaga, Lampião era um justiceiro que matava a fome das pessoas mais carentes por onde ele passava. Então, aqui no município de Serrita, houve uma troca de tiro dele na Empoeira, que é um distrito de Serrita. O bando dele passou lá e foi recebido a tiro e morreu um cangaceiro lá. Se eu não me engano, foi Candeeiro que morreu na Empoeira. E dali ele seguiu para Jardim e seguiu viagem aí. E tem várias passagens de vários tipos aqui na região, até porque Lampião era daqui. Um pouquinho da história eu lembrei, porque eu relatei ali dentro da cidade, mas são muitas para contar. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, tudo de bom!